Louvado seja o Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Romanos, capítulo de número 7. Romanos, capítulo de número 7. Louvado seja Deus. Os irmãos sabem que nós estamos fazendo duas lives nos programas. Uma live de abertura do programa, uma outra live que é o momento desta ministração, o momento da ministração da palavra do Senhor, não é? E desta feita nós estamos andando em Romanos, capítulo por capítulo. A abordagem ela é de cunho doutrinário, teológico, apologético, né? Hermenêutico, na prática. Não é de versículo por versículo, estou sempre dizendo isso aos irmãos. Não estou mais pedindo aos irmãos para interagirem na leitura, porque o tempo não permite isto. E sempre estou pedindo aos irmãos que no Instagram, os irmãos façam um comentário da abordagem, aí no @, faz uma pergunta, que aí no próximo programa eu respondo. Ou pelo YouTube, né? Faz uma pergunta aí no chat do YouTube, sobre o assunto da ministração que você assistir. Claro, essas mais recentes, né? São mais de 500 ministrações no canal do YouTube Acorda a Bênção. Romanos capítulo 7. Se tivesse de dar um tema para esta... Aliás, a gente sempre dá um tema, né? Como a gente faz a descrição do vídeo no YouTube e eu faço a descrição aqui, tanto no Instagram como no Facebook. A gente faz a descrição do vídeo, aí me obriga a dar um tema, né? E o tema que eu daria para este capítulo seria a razão do conflito, que eu até escrevi aqui na minha Bíblia. Razão do conflito no crente. Eu me lembro agora de Gálatas, tá? Que Paulo diz, escrevendo aos gauleses, que nós enfrentamos uma batalha, né? Aos Efésios, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra os principados e as potestades. Aqui em Gálatas 5,17, Paulo diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eis aqui o conflito do crente. Quando eu me refiro ao crente, não estou me falando só o que crê, porque só crendo é estilo o adversário, né? Que Tiago diz: credes em Deus, fazes bem, até o diabo crê. Estou falando do simples crédulo. Eu estou falando, como a gente vem falando aqui de Romanos, aqui em Romanos, do nascido de novo, do compromissado com Deus, não é? Do que responde positivamente à revelação do divino e que por conta dessa resposta se constitui igreja, conforme Efésios capítulo 5, versículo 24. A igreja está sujeita a Cristo. Então, se a sujeição a Cristo se constitui igreja. Estou falando de crentes assim. Não estou nem falando precisamente, como Paulo diz aqui, no versículo 1 do capítulo 7, falo aos que sabem a lei. Ele está se referindo à Torá. Ele está se referindo
precisamente aos judeus, não é? Aos conhecedores, propriamente dito, da lei de Deus. E que, em sua maioria, os judeus eram conhecedores da lei, porque havia a cultura, deixa eu ver se eu lembro aqui desse trecho, que as crianças eram ensinadas desde sua tenridade, né? Desde sua tenridade. Então, a palavra, ela ela colocada na porta do quarto da criança, né? Aqui, ó, Deuteronômio 6, né? Estas palavras que te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Então, toda criança judia, ela já crescia, já era educada dentro dos princípios divinos, dentro dos valores divinos, dentro da palavra de Deus. Claro que havia uma profundidade desse conhecimento quando esta criança era da tribo de Levi, porque aí ela logo iria, em meados dos 20 e poucos anos, assumir o sacerdócio. Tornou-se muito conhecida a palavra por conta dos partidos políticos religiosos que havia entre o povo de Israel, os grupos separatistas, vamos chamar assim, né? Como fariseus, saduceus, enfim. Eram os conhecedores da lei, né? O povo conhecia a lei. Então, não estou falando necessariamente para pessoas assim, porque, por incrível que pareça, a maioria de nós cristãos pouco conhecemos as Sagradas Escrituras, porque pouco lemos Bíblia. Algumas pessoas já me perguntaram uma vez, né, sobre curso de teologia. Eu sempre digo às pessoas que eu bebi dessa água, infelizmente, para ajudar muitas pessoas a não beber. Porque algumas querem fazer curso de teologia achando que vão conhecer Bíblia, e não se conhece Bíblia em seminário teológico. O que menos ensina no seminário teológico é Bíblia. Não é? Você quer conhecer Bíblia? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Vá para a escola dominical da sua igreja. Não é? Vá para o culto de doutrina da sua igreja. Ouça o Acorda Bênção. Vai lá no YouTube Acorda Bênção. Vai lá no YouTube Igreja Templo do Corpo de Cristo. Você vai conhecer Bíblia. Eu tenho até um áudio de uma irmã aqui exaltando o nosso trabalho de ministração da palavra, não só dela, mas de dois irmãos. Tem mais pessoas. No próximo programa eu vou colocar isso. Né? Louvado seja Deus. E se conhece Bíblia, lendo Bíblia. Amém, amados? Você vai fazer teologia, você vai conhecer um bocado de coisa. Não é? Vai conhecer. Talvez você não se saia bem, porque tem muita gente que entra em seminário e sai incrédula. Né? Tem muitas pessoas que entram para fazer seminário e em vez de sair mais crente, saem ateus. Né? É bronca. Então, se conhece Bíblia, lendo Bíblia. Eu aprendi Bíblia lendo Bíblia. Fiz. Pastor Márcio não fez? Sim, eu fiz. Mas eu aprendi Bíblia lendo Bíblia. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se você perceber as ministrações que eu tenho feito, eu contrario a luz da Bíblia.
muitos argumentos teológicos aí, doutrinários, tradicionais, não é? Porque se entende Bíblia pela própria Bíblia. Inclusive, isso é até o lema da hermenêutica, né? Que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É o lema da hermenêutica sagrada, mas a turma não põe isso na prática. Não põe isso na prática. É complicado. Mas vamos ao Romanos capítulo 7. Eu já mencionei que em Efésios, Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas em Romanos ele diz que o espírito, e espírito ali está com letra maiúscula. O espírito milita contra a carne contra o espírito, e ambos opõem-se para que não façamos o que queremos. Observe que espírito ali, em letra maiúscula, o que normalmente indica o Espírito Santo, não deixa de ser, mas o Espírito Santo ali unido ao nosso espírito, porque essa luta ela é nossa. Essa luta ela é nossa. E esse capítulo 7 de Paulo mostra exatamente este conflito. Por isso que mais adiante ele diz ser um homem miserável, versículo 24, e ele questiona quem o livraria do corpo desta morte. Não é? Porque antes ele diz, o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. É desse conflito que eu estou me referindo, que mais uma vez, no versículo de número precisamente, deixa eu ler aqui o 4 em diante, Paulo diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. O que eu queria ler é exatamente, eu li esse aqui, o 4, mas eu queria ler para referendar esse conflito, que foi até eu coloquei aqui, a razão do conflito no crente, é o versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A letra que ele fala aqui, a lei, porque Paulo diz que a lei não é má. Ao contrário, a lei é boa porque a lei pontua o que é pecado. Porque enquanto não se tinha conhecimento da lei, não se sabia o que era pecado. É o que o doutor Lucas, ele chama de pecado comicioso, lá no capítulo de número 17, não é? O pecado comicioso, deixa eu ver se é isso aqui. Lucas 17, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não é? Eu vou achar. Por quê? Lucas 12, aliás, desculpa, não é Lucas 17, é Lucas 12, versículos 47 e 46, onde ele trata aqui do pecado ambicioso e pecado cobicioso. Não existe pecadinho nem pecadão, como eu ministrei em umas ministrações anteriores a esta de Romanos. Mas existe a classificação do pecado ambicioso, que é eu saber o que devo fazer e não faço, Lucas 12, verso 47, e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, esse será castigado com muitos açoites. Pecado comicioso. Aí é o pecado ambicioso. Agora entra o pecado comicioso.
Mas o que não soube fez coisas dignas de açoites, cobicioso porque ele não sabia, mas fez. Com poucos açoites será castigado, mas será castigado. Esse pecado cobicioso, ele também classifica, ele tem como sinônimo pecado por ignorância, é a falta de conhecimento, que é o que Paulo alega lá no capítulo 7 de Romanos, que é o não conhecer a lei, pecar, aí depois que conhece a lei, sabe que está pecando. Não é? A lei, que lei? A lei de Deus, a palavra. A lei de Deus é a palavra. A palavra que é o instrumento aferidor da verdade. É a palavra de Deus que diz o que é e o que não é pecado. Não adianta a denominação, a convenção, fulano de tal, Beltrano dizer que não é se a Bíblia diz que é. E não adianta dizer que é pecado se a Bíblia diz que não é. Quem diz o que é pecado é a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém, amados? Aí vamos lá, porque tem um assunto aqui muito interessante que eu não sei se a abordagem de Romanos 7 vai ficar só nesta. Né? Eu vou chegar lá. Aí o pecado cobicioso também é a mesma coisa do pecado por ignorância, que é a falta do conhecimento. É também como sinônimo o chamado pecado oculto. Por que pecado oculto? Não é porque o irmão, o parente, o vizinho, o pastor, os colegas não veem. Pecado oculto, porque é oculto a pessoa. É a mesma coisa do pecado da ignorância, porque a pessoa não sabe que o que está fazendo é pecado. Mas a lei existe. Que lei? A lei de Deus, que diz que é e que não é pecado. Então, por isso é chamado pecado oculto. Não é porque ninguém vê. É porque a pessoa não tem conhecimento que o que está fazendo é pecado. Então, pecado oculto, pecado por ignorância. É o que é a mesma coisa do pecado cobicioso. Pronto. Então vamos voltar aqui a Romanos 7. Paulo explica isso, você lê depois, o versículo 7 em diante. Que é quando ele diz, a lei pecado de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Entende? Então a lei, Paulo diz, ela é que pontua o que é pecado. Enquanto a pessoa não sabia, estava fazendo sem saber. É o pecado da ignorância. É o pecado oculto. É o pecado cobicioso. Ela não sabia. Mas aí vai prestar conta de todo o pecado. Então, Paulo está dizendo aqui, amados, que esse conflito ele existe e não é por conta desta ignorância, não. Paulo está falando agora, e observe que ele diz que fala a quem conhece a lei, e Paulo está falando agora para nascidos de novo. Paulo está falando agora para quem tem o Espírito Santo. Paulo está falando agora para quem se determinou a amar Jesus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Paulo está falando de quem vive no Evangelho, de quem vive o cristianismo. Amém? E o conflito está aí. Por quê? Como é importante você escutar as ministrações anteriores a esta. Eu lhe convido a ouvir Romanos, parte 1 e parte 2. Ouvir Romanos 5, ouvir Romanos 4, que eu ministrei. Você vai voltar a ouvir esta ministração e vai entender pelo Espírito do que Paulo está tratando aqui e que o pastor Amaro está traduzindo, fazendo entender melhor o texto, né? O texto e o conflito que você vive. Porque aí você, a exemplo de mim quando mais novo e já hoje, já velho, já agora, já mais maduro. Eu me lembro que mais novo, eu vivi um conflito muito grande que eu passei a manhã jejuando e quando eu cheguei em casa, que a minha avó pediu para eu fazer um serviço, eu soltei os cachorros em cima dela. Ela disse, oxe,
Ela não. Aliás, eu mesmo, eu disse, caramba, eu estava na igreja orando, em jejum, e agora eu estou agindo assim, eu estou sendo ignorante. Eu comecei a entrar em conflito comigo. Né? Por quê, amados? Nós, né, a administração de Romanos 5 e 6 vem na minha cabeça quando eu estou falando isso para você. Vamos ficar em Romanos 7. Aleluia. Né? Glória a Deus. Nós, por mais que nos espiritualizemos, por mais que jejuemos, lemos Bíblia, nos envolvemos na obra, e isso é imprescindível, isso é importante que façamos. É importante que façamos. Eu disse da ministração anterior que nada disso impede a gente de ser tentado, mas a probabilidade de resistir à tentação é maior. A gente tem que ter determinação. Determinação. Lucas 16:16 é força. Porque nós não estamos livres desta natureza pecaminosa que está em nós. Agora, deixa eu dizer a você um detalhe muito importante que eu ia procurar esse versículo e não achei, mas quem achar, manda para mim aqui nos comentários. Vou até abrir aqui a outra plataforma, que é o WhatsApp, um versículo que diz que quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Por quê, pastor Amaro? Porque Paulo está tratando neste capítulo que, obviamente, há um conflito, há uma luta, e não é uma luta besta, não é negócio que, se o crente parar, talvez ele desanime. Por isso que a ministração anterior a esta foi: não deixe o caminho por nada. Você que está na igreja fumando, bebendo, eu até disse, se prostituindo, você que ainda vê alguma coisa fácil e segura, você que ainda, de vez em quando, dá uma tragada aí na droga, dá uma golada aí no álcool, não deixa o caminho, não. E tem muita gente que está me ouvindo e que já me ouviu, e glória a Deus, desistir do caminho. Porque é preciso se entender. É preciso se entender. Viu, irmãos? Claro, continuar na prática, não. Porque o pecado, já disse, fede, é nojento, desagrada a Deus, é mortal. O salário do pecado é a morte. Sabe? Mas, observe Paulo. Observe Paulo, que ele aqui está dizendo ser um homem miserável, que o livraria do corpo desta morte. Veja Paulo dizendo que o que ele fazia não aprovava, pois o que queria não fazia, mas o que aborrecia, isso fazia. Lembre-se que o testemunho final dele foi: combati o bom combate. Né? Tem outra palavrinha que eu não lembro agora, mas ele diz: guardei a fé. Veja o exemplo de Paulo, não desista. Combata o bom combate. Corra a sua carreira. Guarde a sua fé. Guarde a fé. Não desista. Porque esse conflito, enquanto nós estivermos no corpo deste tabernáculo, nós vamos estar passando sempre por este conflito. Agora é importante entender, amados e queridos irmãos, que precisamos estar em espírito, que é o que ele vai dizer lá no capítulo 8 de Romanos, como ele diz lá em Gálatas, para que nós mortifiquemos a nossa carne. Por isso que eu já disse que a ceia, cear, comer o pão e beber o vinho depois de sagrado, ela é preventiva e é remediadora. Não pode deixar de cear. Porque quando você come do pão e bebe do vinho, você está botando Jesus para dentro, e só se enchendo de Jesus é que nós vamos vencer a carne da gente. E, diga-se de passagem, Paulo diz que dá graças a Deus por Jesus Cristo, né? Nosso Senhor, aleluia, que é que nos livra, né? Pela sua graça, glória a Deus,
da servidão do pecado. Porque Jesus morreu por nós pecadores. E uma vez que a gente se entrega para Jesus, a gente não vira perfeitos. Tem gente que diz assim, eu não sou santo. Corrige isso. Tu tem que ser santo. Tu tem que ser santa. Não é Santa Cruz, é Santa Irmã. É santo, não é Santos Futebol Clube. É santo, irmão. Tem que ser. Você não é perfeito. Mas santo você deve procurar ser, e deve ser. Porque o que é ser santo? Ser santo, eu vou me afastar aqui, ó. Ser santo é, ó, se afastar do pecado. É se separar do pecado. O grande problema é que nós temos em nós a natureza pecaminosa, não é? Que habita em nós, e para vencer isso que a gente chama de velho homem, nós temos que estar focado em Jesus Cristo e estar sempre aos seus pés, pedindo-lhe perdão e entendendo que somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas é importante que nós estejamos sempre nos gloriando na cruz de Cristo, irmãos. Na cruz de Cristo. Não é? E é importante que nos espiritualizemos, porque uma vez desejando isto, o caminho é esse. Por isso que eu queria lembrar da referência, não sei se já mandaram para mim aqui, que quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, se limpe mais. Porque quem é sujo, se suja. Quem é limpo, se limpa. É normal isso. O porco, que o pessoal até cria porco hoje dentro de casa, em apartamento e tudo mais. Mas se você soltar e ele vê um poço de lama, é da natureza dele, ele vai para a lama. E nós temos a natureza pecaminosa, e nós temos, mas nós também temos a natureza divina. Nós também temos o Espírito Santo. O conflito não vai deixar de existir porque nós somos pecadores. Não é? O conflito não vai deixar de existir por causa da natureza pecaminosa. Mas observe que Paulo diz que nós devemos considerar, a gente viu isso no capítulo 6, devemos considerar-nos como mortos para os pecados e vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versos 11. E aqui a gente já leu, louvado seja Deus, que devemos oferecer o nosso corpo em serviço ao Senhor. Vimos isso também no capítulo 6. Não é? Porque agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos, versículo 6 do capítulo 7, em novidade de espírito e não na velhice da letra. Louvado seja Deus. Deixa eu tentar explicar isso melhor, que é o seguinte. Nós agora, por termos recebido o Espírito Santo, irmãos, nós temos o poder de dizer não ao pecado. A gente peca por sem vergonheza, desculpa dizer, mas é isso. A gente peca por não estar se enchendo do Espírito, está dando lugar à carne. A gente peca por causa disso. Só que diferente dos outros pecadores, a gente sabe o que está certo e o que está errado, e em nós existe o poder de dizer não, de dizer basta às nossas ações pecaminosas. Diferente de quem não é convertido, diferente de quem não tem o Espírito Santo, está preso, está algemado. Está preso, está algemado. É diferente. O que Paulo está explicando aqui no capítulo 7 é isto. Temos a natureza pecaminosa? Temos, mas diferente dos que não são convertidos, nós temos o poder de dizer, não, para.
eu não vou fazer. Só que, para que haja essa condição, precisamos, louvado seja Deus, estar lúcidos, conscientes e orientados, cheios do Espírito e sermos determinados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar com o que deveria começar, que é intrigante, era para eu já ter parado por causa da oração. Disse que de 1h40 ia parar para orar, né? Mas hoje estou passando aqui, né? Que é o capítulo 7. Preste atenção. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Aí ele usa como exemplo a relação conjugal. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. E se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for do outro marido. Ele usa essa relação da gente com o pecado. Uma vez que a gente morre, o pecado se aliancia com Jesus, o pecado não tem mais poder sobre nós, mas observe que a gente é tentado e coisa e tal e pá. Só que ele usa como exemplo aqui uma coisa que é importante pontuar, que divórcio em cartório não resolve o problema espiritual de ninguém com Deus. Você pode resolver socialmente falando, mas com Deus não resolve. Então, um segundo matrimônio se coloca em estado de adultério. O terceiro e o quarto, se o primeiro já coloca, esses outros colocam também. Por que eu estou explicando isso? Porque uma vez o irmão perguntou se eu ia tocar nesse assunto na igreja. Não tem que não tocar no assunto, tem que explicar as ovelhas, tem que orientar o povo. Pastor, de repente você está me ouvindo aí. Eu estou em estado de adultério, estou em segundo casamento. A Bíblia diz que sim. Estou condenado, pastor. Não estou dizendo que você está condenado. Hebreus capítulo 13 diz que aos adúlteros Deus julgará. Cada caso é um caso, não sei qual é o seu caso, não é? Mas, como ser virgem não é o que salva, ser eunuco não é o que salva, ser solteiro não é o que salva, ser viúvo não é o que salva, estar em um casamento só não é o que salva. O que salva é a misericórdia do Senhor, é pela graça que somos salvos. Então, se você tem que apelar para a graça, você que é solteiro, que é virgem, que é eunuco, está em um casamento, muito mais tem que apelar para a graça que entrou em um segundo casamento, estando o cônjuge vivo. Se você entrou no segundo casamento, o cônjuge estando vivo, o estado que a Bíblia diz é de adultério. Não estou dizendo que está condenado. Hebreus 13, né, vai dizer que você será julgado pelo Senhor. Não sou eu que vou julgar, quem vai julgar é o Senhor. Agora, tem que apelar mais do que nunca para a graça, pela misericórdia de Deus. É importante entender isso. E eu queria encerrar essa live, essa ministração, explicando isso. Amém? Porque o casamento, que é um princípio divino, a exemplo da unção com óleo, da ceia do Senhor e de outros princípios bíblicos e divinos, tem sido banalizado, tem sido vulgarizado, e é importante que nós resgatemos o que é de Deus, para que o povo tema a Deus e leve as coisas de Deus a sério. Amém? Qualquer pergunta, faz aqui no chat do YouTube ou no chat do Instagram, que o pastor Amaro responde. Que Deus abençoe vocês. Eu vou sair das lives, porque nós vamos para um momento de oração.